Fala galera, tô de volta, hein? Mais um assunto fundamental para sua prova, seja ela um concurso militar, seja ela um concurso voltado para a área dos vestibulares ou até um concurso público que peça história. Esse é um assunto bem bacana, um assunto que cai bastante. Invasão holandesa. A gente falou no vídeo passado sobre as invasões francesas. Esse vídeo aqui vai te dar o aparato geral do que foram essas invasões holandesas no Brasil e de como elas foram bem marcantes. Na verdade, quando a gente fala em invasão holandesa no Brasil, a gente lembra só do caso de Pernambuco, tá? Mas a gente não pode deixar passar em branco os cerca de 6 meses que os holandeses ficaram invadindo Salvador, saqueando Salvador ali na Bahia, que era a nossa capital até então, né? Em 1624 até ali parte do início de 1625. Show? Mais tarde, em 1630, os holandeses vão dar aquela aprimorada entre 1625 e 1630, eles vão se preparar melhor e vão fazer uma invasão muito bem sucedida, que vai durar 24 anos, na parte o que hoje corresponde ao território de Pernambuco e mais outras 7 capitanias, né? Quando a gente fala em invasão holandesa em Pernambuco, a gente tem que perceber que essa invasão se prolongou. Claro que o foco foi Recife, Olinda, mas principalmente Recife, mas a partir disso há um prolongamento para outras áreas, né, diferentes, que são hoje outros estados. O que é interessante de tudo isso aqui é que essas duas invasões, né, essa invasão tanto na Bahia quanto em Pernambuco, foram invasões promovidas na liderança de uma empresa. Essa empresa é a chamada Companhia das Índias Holandesas Ocidentais, ou só Companhia das Índias Ocidentais, né? A WIC, tá? Essa é uma sigla em Flamengo, né? O que é importante em termos gerais dessa estrutura é que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais não pode ser confundida com a Companhia das Índias Orientais. Por volta de 1602, mais ou menos, a Holanda criou uma outra empresa, né? A primeira, a Companhia das Índias Orientais. Essa Companhia Oriental, né, das Índias Orientais, ela cuidava dos interesses financeiros dos Países Baixos, tanto na África quanto na Ásia. A partir de 1621, a criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais vai cuidar dos interesses financeiros holandeses, né, aqui na região da América. Beleza? Os antecedentes gerais dentro dessa estrutura, para que a gente pense essa invasão holandesa no Brasil, são 3 grandes panoramas gerais. O primeiro grande deles, o maior, é o fator da União Ibérica. A União Ibérica, aquele período, eu já falei, tem até paródiazinha para você pegar, de 1580 a 1640, o território português vai acabar sendo dominado por um rei que a princípio era espanhol, Filipe II, vai se tornar Filipe I em Portugal. Vai haver uma união que na verdade não é uma união, na verdade é um mando maior da Espanha em relação a Portugal. A coroa é uma só, né? Essa União Ibérica traz para o Brasil uma rivalidade que se arrasta da Europa. Essa rivalidade ela tem total ligação com a tentativa da Holanda de ser mais independente. A Espanha tinha o poder de mando em relação à região dos Países Baixos. Então há uma briga, um litígio muito grande entre espanhóis e holandeses, e essa briga vai vir para cá. Além disso, a gente tem que lembrar que antes da União Ibérica havia uma relação muito próxima, aquele hashtag Vem Holanda, quando a gente fala do açúcar. Então, uma relação muito próxima entre holandeses e portugueses, no que diz respeito à extração, à produção da cana-de-açúcar, né? O transporte, o refino, a distribuição desse açúcar era feito basicamente pelos holandeses, além do financiamento direto dos engenhos. Também eram os holandeses que faziam isso, então eles ficavam com a maior parte do lucro dessa nossa produção açucareira. Então, para que a gente possa entender melhor, vamos voltar, recapitulando. Portugueses e holandeses andavam muito bem, comércio do açúcar, parceiros. União Ibérica. Quando a União Ibérica traz para Portugal o rei espanhol como grande soberano, a gente tem um problema, porque Portugal vai começar a receber agora o quê? A rivalidade anterior que existia entre espanhóis e holandeses. E essa rivalidade vai respingar no Brasil. A Holanda só invade o Brasil porque em 1621 é um ano muito marcante, muito importante para você que vai fazer uma prova militar, então ele é um ano mais importante ainda, porque ele é um ano que vão acontecer 3 grandes coisas no Brasil. A primeira, e bem importante, é justamente a divisão do Brasil em 2 estados. O estado do Maranhão,
com capital em São Luís, que não é o estado do Maranhão como a gente conhece hoje, é o estado do Maranhão com outras partes daquela região norte, uma região mais distante do nosso polo do litoral, e o outro estado que também é criado, né, o estado do Brasil. Então a gente vai ter, a partir de 1621 no Brasil, o estado do norte, o estado do norte não, perdão, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. O estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o estado do norte, o estado do Brasil, com capital em Salvador. Beleza? Essa estrutura de estado do Maranhão e estado do Brasil só vai ser modificada bem lá na frente, no período pombalino, tá? O Marquês de Pombal, que foi o primeiro ministro do rei Dom José, lá em Portugal. E fez bastante alterações. Aqui a gente vai ver o que ele faz, para ter um vídeo próximo para ser lançado, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, beleza? E em 1621 também acontece duas outras coisinhas. A primeira delas é justamente o fechamento, chamado fechamento, o impedimento. A Espanha vai acabar impedindo que a Holanda participasse do comércio do açúcar. Vai fechar, o que alguns historiadores vão chamar de o fechamento dos portos aos holandeses. Ou seja, em 1621 agora o porto está fechado. A Holanda, que antes era bastante parceira de Portugal, agora não é mais, agora não vai poder mais comercializar, porque a Espanha vai agir em represália. Lembra lá da União Ibérica, daquela nossa paródia, aquela nossa musiquinha, né? A Holanda lucrava, queria ganhar, a Espanha malandra bota pra ralar. Então, isso acontece. E em 1621 também, por conta dessa exclusão do comércio do açúcar, os holandeses criam a Companhia das Índias Ocidentais para tentar invadir o nosso território. E conseguem ao final de tudo. Beleza? Vem aqui comigo, de 1624 a 1625, a invasão na Bahia, né? Em Salvador. Não é bem sucedida, eles são repelidos até com certa facilidade. Só conseguem fazer alguns saques no nosso território. A capital era um pouco mais consolidada. E eles vão para Pernambuco. Pernambuco foi escolhido a dedo porque é uma região de açúcar muito próspera, né? Região que mais produziu açúcar na nossa história. E estamos aqui no ano de 1630 com uma invasão que foi bem sucedida. Mas uma invasão bem sucedida não quer dizer que ela não venha acompanhada com uma resistência da população local. E isso aconteceu, tá? A gente tem três grandes momentos. A maior parte dos professores costuma dividir dessa forma. O primeiro grande momento é o momento da conquista, né? De 1630 a 1637. De 1637 a 1644 é o período onde vem um cara para cá chamado Conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é justamente o cara que vai levar ao máximo essa invasão aqui no nosso território. É um sucesso amplo desse empreendimento holandês. Ou seja, com o Maurício de Nassau, no período que alguns vão chamar de período nassoviano, né, a gente vai ter a estrutura máxima de poder da Holanda aqui no nosso território. Muito bom o governo de Nassau. Nassau foi o cara, né, para esse domínio holandês. E de 1644 a 1654, uma outra guerra. Essa aqui já teve guerra para conquistar o território, muita disputa, morte, confusão. De 1644 a 1654, uma outra confusão, agora muito mais dura, no que os historiadores chamam de insurreição pernambucana, as famosas batalhas de Guararapes, 1648, 1649. A gente tem o aprofundamento desse espírito patriótico brasileiro. Alguns vão dizer que, inclusive, esse aqui é o cerne romântico do surgimento do nosso exército. Claro, nosso exército profissional só surge lá na Guerra do Paraguai, mas é aqui que, de fato, o cerne romântico, aquela ideia de que o povo realmente era brasileiro, patriótico, começa a surgir. Isso é muito interessante. Por isso que em matérias vinculadas aos concursos militares, isso cai tanto. Por isso que a invasão holandesa é tão importante. Colégio Naval, ESA, SpaceX, fica de olho. No próximo vídeo, né, a gente vai dar uma paradinha aqui para continuar. Eu vou apagar e vou continuar falando agora sobre especificamente o período de Nassau, que é o período mais rico, mais precioso, e depois da parte final, que foi a expulsão dos holandeses do nosso território. Valeu? Fica comigo? Tamo junto? Agora sim, galera, continuando nossa aulinha sobre invasões holandesas, temos aqui a estruturação geral do que foi essa invasão. Primeiro momento, como eu falei para vocês, vai durar desde 1630 a 1637, né, com uma grande polêmica. A polêmica em torno de um camarada chamado Domingos Fernandes Calabar. Esse Calabar, ele vai ser um dos caras que vai ajudar os holandeses a invadir o território. Ele não era holandês, né? Olha só que confuso. Ele traiu o seu povo? Será?
muito controversa essa história. Muita gente vai dizer que ele traiu Portugal, traiu a galera de Pernambuco, e outra vertente historiográfica vai dizer que na verdade não, ele era um homem de seu tempo, e ele na verdade via que os holandeses poderiam oferecer algo melhor que os portugueses aqui para a gente. Toda essa estruturação, a gente tem que entender que num primeiro momento a resistência é muito forte ali na parte do Torano. Depois essa galera que tenta resistir, um cara de figura bem marcante é o Matias de Albuquerque, ficou conhecido como o resistente da capitania, ou seja, o defensor da capitania. Ele tenta estabelecer ali a sua defesa, mas não dá muito certo, eles acabam recuando, a defesa principal a partir do Arraial de Bom Jesus. Eles tentam se defender contra as invasões holandesas, só que os holandeses estavam muito mais bem preparados do que antes, lá em 1624, em Salvador. Por quê? A grande noção que se tem é que os holandeses eles saem de Salvador, vão até a América Central, conseguem, através do saqueamento de alguns navios repletos de riquezas, eles conseguem saquear alguns navios espanhóis da América Central e retornar ainda mais fortes, com mais armamentos, com mais homens, para invadir o Nordeste brasileiro de fato em 1630, mas mesmo assim não foi fácil, tá bom? Eles têm uma resistência muito grande durante todo esse período, principalmente até 1635, que é quando há um contra-ataque de forças portuguesas e também de forças locais. Esse contra-ataque, os holandeses sentem um pouco o baque, mas logo em seguida conseguem de fato dominar a região e ficam naquela parte quase que completamente. A resistência se recua, a resistência se afasta, acaba recuando, e dali, daquela região um pouco mais afastada, um número bem pequeno começa ainda a esperar um pouquinho o tempo passar para tentar um novo bote que vai ser possível já depois do governo do Maurício de Nassau. Beleza? Falei aqui que na verdade muita gente olha para o Calabar e vê a figura dele como um cara que pensou que os holandeses poderiam oferecer uma colonização diferenciada para o Brasil. Isso é muito clássico até hoje na nossa história, no nosso senso comum. Se você perguntar para qualquer um na rua, talvez você já tenha pensado isso, Poxa, que sacanagem, a gente foi o quê? Colonizado por português, cara, não podia ter sido colonizado por inglês, por um francês, por um holandês, quem sabe a gente seria melhor, Só que não, A estrutura colonial de exploração, de mando é a mesma, não há diferenciação. Claro que em alguns casos vão ser momentos bem específicos da história, períodos diferentes, situações diversas, locais diversos. A gente olha, por exemplo, para as 13 colônias, na questão dos Estados Unidos e vê, olha lá, que maravilha. País que se deu muito bem, por quê? Colonizado pela Inglaterra, só que é um contexto totalmente diferente do nosso. A Inglaterra, vamos supor que a Inglaterra, se estivesse no lugar de Portugal, talvez fizesse a mesma coisa que fez em relação ao Brasil. Tudo isso vai depender muito dos parâmetros. O historiador não trabalha com aspecto contrafactual. A primeira coisa que você aprende é muito isso, porque quando você trabalha com aspecto contrafactual, você fica muito na hipótese, no chute. E não é assim que se trabalha com história, é com dado, é com fundamento, é com controvérsia também, porque de um lado vai ter gente pensando assim, e do outro lado vai ter gente pensando assim. Mas no final, tenta-se chegar a um consenso. De tudo isso aqui que se pensa, a gente tem que lembrar que o Calabar foi um cara que entrou, infelizmente, para a história como um grande vilão. Infelizmente, a figura dele é lembrada por muitos assim, mas também é exaltada por outros. Após esse momento de resistência, a gente vai para o governo mais brilhante, digamos assim, desses holandeses, o auge da dominação holandesa, que é com o conde Maurício de Nassau. Ele tinha origem alemã, ele era um cara que desde muito jovem tinha grande capacidade de administração. Ele não é escolhido à toa, ele é escolhido a dedo. Ele é enviado para cá, através de um pedido da WIC, que é a Companhia das Índias Holandesas Ocidentais. Ele vem para cá, ele começa a estabelecer um contato bem bacana com os senhores de engenho, tenta estabelecer uma nova roupagem naquela estrutura que até então. Recife era um pequeno povoado, Olinda um pequeno povoado, ele consegue transformar aquilo ali em uma grande estrutura urbanística, bem organizada, com saneamento básico, com higienização, coisa que até então o português não tinha apresentado à sua colônia. Beleza? Se você for hoje, por exemplo, em Recife, você não vê de fato lá as construções originais, dos holandeses, mas você vê os traços urbanísticos bem interessantes, são características desse período de Holanda.
que os holandeses tiveram no nosso território, meu amigo, 24 anos, já para mudar a arquitetura pra caramba, não dá? 24 anos é mais do que possivelmente a sua vida. Eu não tenho 24 anos, então todo esse auge da ocupação vai ser muito importante. Por quê? Porque quando você pega um camarada que vem de fora, domina a região, e a região dá uma melhorada, a galera vai achar esse cara bom ou ruim? Bom. E outra coisa, naquela época, se você emprestasse dinheiro para alguém e falasse, nem precisa me pagar, essa pessoa ficava feliz contigo. Porque naquela época a galera queria dinheiro. Hoje o que vale é o amor. Mas naquela época não, né? Naquela época, quando Maurício Nassau fez um plano geral onde ele quis emprestar dinheiro para os engenhos que haviam sido falidos, principalmente pela área de atuação dessa resistência, certo? Das guerras para a tomada do território, muitos engenhos foram devastados. Quando ele passa a recuperar os engenhos sem cobrar nada, o que vai acontecer? O senhor de engenho vai falar, pô aí, bate aí. Tu é o cara, Nassau. Nunca pensei que pudesse ser tão bom uma invasão holandesa aqui no nosso território. E aí ele vai ganhar, ele vai conquistar essa galera. Entre os planos gerais que Nassau fez, e isso cai em prova, cai bastante, ele criou zoológico, criou jardim botânico, trouxe para cá uma missão artística composta por pintores principalmente, né? O Franz Pouce ficou bem famoso aqui no nosso território ao retratar várias partes, e o Albert Eckhout também bem famoso ao retratar outras partes, e outros, entre outros pintores, entre outros artistas que vieram aqui estabelecer tudo. A gente tem que lembrar do grande polo de liberdade religiosa que Nassau consegue estabelecer aqui, tá bom? Principalmente para judeus e protestantes. Ele vem para cá com uma galera ligada ao protestantismo, assim como bastante judeus. E aqui em Recife se forma a primeira sinagoga da América, o primeiro grande polo de judeus da América no Recife holandês. Beleza? A Câmara dos Escabinos é uma grande sacada também de Nassau, porque ela era uma faca de dois gumes. Por que uma faca de dois gumes? A Câmara dos Escabinos era uma Câmara Municipal holandesa. Tá? Eram uns moldes bem parecidos, mas que permitia maior participação dos homens da terra, dos senhores de engenho lá. Ou seja, parte da Câmara dos Escabinos era formada por holandeses e outra parte por nativos. Dentro dessa lógica, era criada a ideia de que os dois participavam de forma igual nas decisões gerais. Só que não era isso que acontecia. No final de tudo, sobressaía o interesse dos holandeses, beleza? Mas isso deu uma lógica mais democrática. Sabe aquele cara que chega e fala, vou botar aqui a democracia, vou melhorar a região, mas no final não quem manda é ele? Sabe? Bem estranho. Mas enfim, ele consegue recuperar os engenhos por conta desses empréstimos. Liberdade religiosa, urbanização do Recife, cria a cidade Maurícia, ligada a Recife, bem do ladinho por uma ponte, que depois ele pensa até em cobrar pedágio dessa ponte para a galera atravessar. Ele era um cara que pensava muito na questão financeira também, não dava um passo sem olhar para esse lado. Você tem duas frentes de ação, isso aqui é fundamental e cai em prova bastante, tá bom? Por que duas frentes de ação? Quando a Holanda invade o Brasil por conta do comércio para lucrar com o açúcar, ela também acaba fazendo o quê? Um apêndice na África. Ela vai na África para complementar essa invasão dela ao Brasil. Quando ela invade a África, ela tem um contato lá com uma região fornecedora de mão de obra escrava. E essa região fornecedora de mão de obra escrava vai fornecer para a Holanda um monopólio sobre essa galera, sobre essa mercadoria, que era assim que o trabalhador era tratado naquela época. A gente já debateu isso em outros vídeos, infelizmente. O escravo ele saía da África e ia direto para essa região da Nova Holanda, para a região do Nordeste brasileiro dominado pelos holandeses. E isso criava o quê? Um monopólio. Começou inclusive a faltar escravo nas outras áreas do Brasil, o que fez com que os indígenas fossem ainda mais perseguidos. Porque se falta mão de obra ligada aos africanos, vamos atrás da mão de obra ligada aos indígenas. Beleza? Essa relação é bem importante, tá bom? A Holanda, ela pega da África, ela domina também, principalmente a região ali de Angola, e faz com que essa galera que está saindo da África para trabalhar como escravo seja colocada diretamente vinculada a esses engenhos ali do Brasil holandês. Show de bola? Isso é muito marcante, isso é muito estruturante. Mas tudo que é bom dura pouco, né?
Se é que foi bom, porque é um grande debate também. A galera exaltou muito Nassau. Nassau não foi tão bonzinho assim, mas isso é uma outra vertente. A vertente que pega mesmo é a ideia de que Nassau foi o grande cara. Tudo que é bom dura pouco, e a gente tem agora a fase que vai justamente o quê? Gerar o fim dessa invasão holandesa ao nosso território. Beleza? Causas desse fim da invasão holandesa ao nosso território, que vai gerar o surgimento da insurreição pernambucana, são a crise do açúcar. Tanto no mercado internacional o preço cai, quanto a capacidade de produção dos engenhos, que era muito dependente dos empréstimos holandeses, começa a diminuir. Quando o empréstimo holandês começa a diminuir, passa o quê? O engenho a produzir menos. Beleza? E se o engenho produz menos, tem menos lucro, porque a Holanda não fica com parte dessa produção, com a cobrança dos impostos. O fim da União Ibérica, o Dom João IV acaba voltando ao poder, Portugal agora é soberano sobre o seu reino. Essa estrutura aqui vai ter uma relação direta com os holandeses, porque os holandeses antes haviam invadido o nosso território, claro, por conta de rivalidades com a Espanha. Então a situação muda um pouco. A Companhia das Índias Ocidentais, da Holanda, acaba entrando em crise por conta dessa crise do açúcar. O açúcar entrou em crise. Entrou em crise a Companhia das Índias também Ocidentais, porque era o que sustentava essa empresa. Beleza? Além disso, o endividamento dos senhores de engenho vai acabar gerando um racha entre a Companhia das Índias Ocidentais e o Maurício de Nassau, pouco antes já dele sair em 44. Pouco antes dele sair há um racha, o Nassau não se dá bem, já desde o início, desde quando ele chega ao poder, ele não tem grande relação com os dirigentes da WIC, né, da WIC, e ao final, com o endividamento dos senhores de engenho, com a companhia exigindo que Nassau cobrasse de volta aqueles incentivos fiscais, aquela grana que ele tinha dado para os holandeses, o que vai acontecer é que o Nassau diz que não vai cobrar, que não acha que essa tenha que ser a saída, e ao final de tudo acaba se criando um racha, o Nassau volta, o Nassau vai embora, e com a companhia em crise, o açúcar em crise, os senhores de engenho endividados, a primeira coisa que essa galera vai querer fazer é expulsar os holandeses. Não vão querer ficar com os holandeses aqui. Os nativos que aqui viviam, né, vão acabar fazendo com que essa invasão holandesa seja posta, enfim, por todos esses aspectos econômicos. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Vaza holandês, beleza? André Vidal, Henrique Dias e Felipe Camarão são alguns dos grandes líderes dessa resistência, dessa expulsão dos holandeses, tá bom? O Henrique Dias liberto, era escravo, Felipe Camarão indígena, André Vidal representante dos senhores de engenho, ou seja, isso já mostra pra gente que essa insurreição pernambucana vai ter a união, e por isso que ela é tão romantizada, né, vista como o grande polo patriótico para alguns, principalmente para o exército, e a gente vai ter, isso já mostra um pouco como essa ideia de que, juntou, para expulsar os holandeses, juntou indígena, juntou ex-escravo, juntou senhor de engenho, nativo, juntou português, ou seja, juntou geral, né? JJ, o geral junto, vamos expulsar os holandeses. E aí, de fato, essa expulsão acontece. Batalha de Guararapes bem marcante, o primeiro confronto em 48, o segundo confronto em 1649, confrontos bem marcantes para essa saída de fato dos holandeses do nosso território. A partir de 1654, ao fim de 24 anos, com o Tratado de Taborda, que não foi de fato um tratado, uma grande estrutura, muito bem fechado, mas foi um acordo firmado para encerrar o domínio holandês. Esse acordo foi feito lá no Nordeste ainda, inclusive. Se você vai fazer uma prova para um concurso militar, eu te indico que você leia ainda mais sobre isso, se aprofunde bastante, lê bastante sobre o Brasil holandês, porque é um tema que eles adoram. Faz exercício, procura. A gente, depois de botar todos esses vídeos aqui, a gente vai colocar exercícios gerais. Até a sua prova você vai ter bastante coisa aqui, espero que você goste. E deixa seu like aí, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Foi muito bom ter você aqui. Um grande abraço.